todos. Meu nome é Eduardo Raposo, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Usuários do SUS, a Abusos. Foi uma associação criada em 2019 para dar apoio diretamente aos usuários do SUS. Então, hoje em dia, a gente vem fazendo um trabalho de apresentação, e essa oportunidade nos foi dada para que a gente pudesse apresentar coletivamente a Abusos, a associação, e em função disso a gente vem procurando visitar individualmente todos os secretários. Acho que faltou a gente conseguir falar com 2 ou 3, o Guarujá, o Guaguá e acho que o Patrão. Para a gente tivesse agendado, a gente teve que declinar, não conseguimos comparecer naquele dia. Mas de qualquer forma, a gente ainda se compromete a pessoalmente estarmos juntos e poder falar um pouco melhor sobre o intuito da associação. Então, individualmente, a gente vem procurando ajudar a todos que precisam de ajuda nas unidades, de forma que nosso intuito não é de rivalizar de forma alguma, o nosso intuito é de encontrar, valorizar aquelas ações que já estão em andamento nas unidades, procurar encontrar gargalos em que a gente possa melhorar, levar isso através do Conselho Municipal e da Secretaria, das Secretarias Municipais, e levar essas oportunidades para que a gente junto possa encontrar soluções para conseguir fazer que a situação seja melhor para todos. Isso individualmente, porque coletivamente, individualmente, a gente vem procurando nos apresentar aos secretários, para justamente a gente encontrar as dificuldades diárias, o que a gente pode fazer para ajudar nas demandas de cada município. Então a gente identificou alguns detalhes em alguns municípios que o Bruno vai fazer algum comentário sobre isso, mas basicamente é isso. Né? A nossa função se restringe a isso, trabalharmos juntos, encontrarmos formas de a gente poder levantar melhorar o trabalho que já vinha acontecendo. Diga-se de passagem, está indo muito bem, com dificuldades, mas estamos indo. Né? O meu presidente Bruno vai fazer alguns comentários com relação a algumas coisas que a gente já, dentro do pouco espaço que a gente tem, mas muito importante, a gente vai fazer alguma explicação sobre o que a gente já encontrou, tanto em Itanhaém, em Peruíbe, em Boracéia, em Bertioga, enfim, em outras que a gente já conseguiu fazer algum contato, já levantamos algumas dificuldades, e que a gente, o Bruno agora pode falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Oliva. Essa ideia surgiu em 2018, quando eu tive uma problema de tumor na cabeça. Eu tenho um plano de saúde que foi atendido em São Paulo, e eu fiquei imaginando o que seria de mim se eu não tivesse plano. Aí a gente ouve as histórias de pessoas, de usuários que ficam esperando, né, atendimento, e ainda com sorte ela se salva, mas geralmente não, né? E aí, um ano depois, a gente criou a associação, em setembro de 2019, que é um trabalho administrativo, não jurídico, tá? Isso aí a gente é vedado de fazer, porque a gente não atende juridicamente, porque senão seria uma captação de clientela, né? E é vedado pelo advogado isso, mas a ideia não é essa, a ideia é atuar com vocês, saber quais são os problemas principais da região, principalmente, e poder, de alguma forma, ajudar. Tá? Nós temos aqui algumas questões que a gente percebeu diante das conversas, dos eventos que se realizaram lá do Tribuna em Pauta, em Santos, né? Da Associação Comercial também. E a questão número 1 é a falta de leitos. De audiências públicas também, né? E a falta de leitos na região da Baixada Santista, todo mundo fala em 1.800 leitos que precisam aflorar aí para tirar essa fila, esses problemas todos que a gente tem enfrentado. Só que numa breve análise a gente percebeu que existe aí uma possibilidade de atenuar esse número
expressivo de 1.800 para 1/3 pelo menos de vagas. Tá? Isso a médio e longo prazo ou a curto prazo, isso depende ainda de algumas questões que a gente está analisando, tá? A gente em conversa, em apuração, até com o Ministério Público a gente tem atuado, porque a ideia da abusos não é responsabilizar ninguém, é somente investigar e resolver. E nós temos lá em Santos o problema da Santa Casa, né? Eu digo problema porque eu também não sei se é problema, mas atualmente eles oferecem 260 vagas, 260 leitos, exatamente, para os usuários do SUS. E a gente sabe que por uma entidade filantrópica, beneficente, e lá é misericórdia, né? A lei exige que seja no mínimo 60% de vagas SUS. Fazendo um cálculo aritmético, então, se o hospital diz na internet que tem 700 leitos SUS, hoje, 700 leitos ao todo, deveria oferecer 420 leitos para o SUS, mas oferece 260. É uma quantidade de 160, 170 a menos, que nós ainda estamos à procura de uma resposta e não podemos sacramentar que está ocorrendo alguma operação da Santa Casa de receber uma quantidade menor, mas de qualquer modo esse é um alerta que a gente está fazendo, porque a curto prazo essa questão pode ser resolvida de leitos. Tem a questão também daqui de Itaém, que tem o hospital regional, que já tem um projeto aprovado que eu digo produzido, né, há 2 anos, de construir uma torre extra, né, lateral, já tem o terreno, já tem o projeto, e esse projeto já existe há 2 anos, e está na mão do Estado de São Paulo, e que o Fábio poderia dizer qual é a quantidade que a região ganharia de leitos se fosse aprovado esse projeto? Em verdade, numa conversa que a gente teve aqui da IES e do próprio hospital, esse é um projeto assistencial, ele é dinâmico. Né? Tanto esse projeto inicialmente já elaborado, ele sofrerá mudanças de acordo com o cenário atual. Então não dá para prever exatamente um número de leitos, até porque o plano assistencial pode modificar, enxergando-se as necessidades atuais. Mas, obviamente, se a gente pensar numa capacidade mínima, dobraria ou próximo disso, né? Toda sorte, o número de leitos e o que a gente trabalharia como especialidades, isso precisa ser discutido, obviamente, entre todos aqui e junto do Estado. Né? Qual seria o plano assistencial? Que há 2 anos atrás era um, hoje é outro, daqui a 2 anos pode ser outro. Né? Então, essa questão dinâmica de o que será feito, o que vai ser ofertado, é uma coisa que vai ser discutida ao longo desse período, até a efetiva construção dessa segunda torre. Perfeito, Paulo, obrigado. Uma outra situação seria o de São Vicente, que o Paulo, não, o nome Não. O Paulo... Não, Paulo, o provedor de São Vicente. Sim. Que Carlos de ele... Griotti, do Hospital São José? Sim. Isso. Carlos de Griotti. E aí ele comentou que a gente teve numa região um debate lá na tribuna da possibilidade de o Hospital São José também atender SUS, que seria em torno de 200 leitos que poderia ajudar. Então a gente tem detectado aí nesses eventos uma forma de ser resolvida essa situação que diretamente acaba prejudicando aí o usuário do SUS, porque nós temos ciência, infelizmente, de pessoas que bateram a porta do hospital depois de ser encaminhado e vieram a falecer. Então a gente não quer, logicamente, que isso aconteça, então a gente tem verificado a possibilidade de, no curto, médio prazo, isso melhorar. E a longo prazo também tem a questão do Hospital Municipal de Peruíbe, né? O Paulo já recebeu o Cícero e o Eduardo Raposo para informar, então, graças a Deus, temos essa boa notícia que em breve teremos na região um hospital também para atender esses usuários que estão aguardando aí uma atenção especial.
uma outra questão, só para finalizar, que eu queria colocar, é a questão dos sistemas SysReg e do CROSS, que muito nos preocupou quando a gente ouviu do diretor Napoli, do Luiz Napoli, né? E no evento da tribuna, que não existe comunicação entre os sistemas de regulação municipais e estadual. Isso faz com que o usuário entrou numa fila, não encontrou vaga, fique na UPA por dias e, por sorte, sai, seja que tá bom, vai para outro lugar, mas infelizmente acontece o falecimento, que já ocorreram vários deles, né? Então a gente ficou muito preocupado com essa informação, que não há comunicação, e mais ainda pelo fato de saber que já se tornou lei estadual pelo deputado Caio França, uma lei em 2023 que deveria ser aplicada até abril de 24, teria uma vacância de 120 dias aí depois da publicação, para que o Estado desse publicidade à listagem do CROSS. Isso já ocorre em outros estados, Rio de Janeiro, lá do Sul, em alguns estados do Nordeste, Distrito Federal, Minas Gerais, enfim. E nem a lei está sendo atendida. Então a gente, além de trazer essa questão, né, e vocês devem estar cientes, nós também tentaremos, de alguma forma, fazer com que o Estado coloque em prática essa lei e, de alguma forma, que esse exemplo seja seguido pelos municípios, para que tornasse também pública, né, sem restrição, sem sigilo, essa listagem da espera de procedimento, consulta, cirurgia, enfim. Então, essas duas questões seriam as preponderantes que a gente queria trazer para vocês, porque nós detectamos já alguns dias aí de estudo, mas de qualquer modo nós estamos aqui para auxiliá-los, estamos à disposição de vocês quando quiserem nos contatar para fazer algum projeto ou para expedir ofício, que a gente já expediu para alguns deputados, para alguns órgãos também, e que a gente tem contato está em contato com o Ministério Público, OAB, secretário de saúde, né, de vocês, enfim, Câmara de Vereadores. Então, vocês podem contar com a gente, tá? A Abusos. Nosso site é www.abusos.sus.com.br. Só para complementar aqui, só comentar sobre o município de Bertioga, que nós tivemos recentemente com eles também, e a demanda deles lá por um espaço que pudesse atender em Boracéia, né? Então a gente já pediu já para eles, já foi encaminhado através da Secretaria, já o ofício às câmaras de deputados federais para poder viabilizar a verba que eles precisam para poder botar em prática a unidade lá. Basicamente isso. Pessoal, obrigado pela atenção, boa reunião. Tudo de bom para vocês. Com Deus aí. Obrigado a todos e até logo. Tchau, tchau, tchau.